Hoje nós temos na primeira leitura um trecho do livro do profeta Naum. Esse nome Naum significa o Consolador. O livro do profeta Naum é um livro que visa consolar o povo que estava sob o domínio, sob a opressão no século 7 a.C., sob a opressão do reino da Assíria. E o profeta Naum, o Consolador, quer dar uma mensagem de otimismo para o povo que estava subjugado. Ele anuncia que Nínive, que ele chama de cidade terrível, vai cair, ou seja, o império assírio vai ser destruído e aquela opressão vai acabar. De fato, no ano 622 a.C., os babilônios derrotaram os assírios e o povo ficou momentaneamente um pouco mais aliviado. Não muito, porque alguns anos depois os próprios babilônios destruíram Jerusalém e levaram os judeus cativos para a Babilônia. Quem gosta de história, quem olha para a história da humanidade, percebe que a história da humanidade, os povos, os seres humanos, querem sempre oprimir uns aos outros. A história dos grandes impérios, sempre um povo querendo dominar outro. E os assírios foi uma grande civilização da antiguidade, construíram grandes coisas, fizeram grandes avanços, mas é um povo que era extremamente cruel. Eles, quando dominavam outro povo, eles eram extremamente cruéis. Tanto que, quando foram dominados pelos babilônios, os babilônios trataram de exterminar os assírios. Nunca mais se ouviu falar deles. Tanto que eles eram odiados, porque dominavam toda a região do Oriente Médio e impunham terror a todos os povos daquela região. E no livro de Naum, o profeta, vai dizer que Deus vai intervir para pôr fim àquela opressão, mostrando que Deus não compactua com a maldade, não compactua com a opressão, nem individual, nem coletiva. E o texto diz que Deus mesmo vai destruir aquela cidade. O Salmo de hoje vai dizer que Deus tira a vida e dá a vida. Na antiguidade, sobretudo antes do exílio da Babilônia, a noção que se tinha de Deus é que tanto o bem quanto o mal vinham de Deus. Era a chamada doutrina da retribuição. Então Deus recompensava e Deus punia. Ele dava a vida e ele mandava a morte. Essa mentalidade vai começar a modificar a partir do exílio da Babilônia e vai ficar muito clara com Jesus. Vai ficar claro que o mal não vem de Deus. Deus é o sumo bem. A partir então do exílio da Babilônia vai crescer a consciência de que o mal não vem de Deus. De que Deus dá vida, mas Ele não provoca a morte. Pelo contrário, Ele está interessado em superar a morte. A partir dessa experiência do exílio da Babilônia, vai crescer a consciência de que o mal não se origina em Deus. Aí entra a figura do demônio e tal, como fonte do mal. Mas esse texto de hoje é interessante por quê? Porque a história que ele relata, ela se repete ao longo da história. Se nós formos olhar o nosso planeta hoje, a história é a mesma. Sempre há impérios, sempre há países que querem dominar outros países, e a dominação hoje tem características muito mais sofisticadas, porque a técnica de dominação evoluiu muito. Dentro dos próprios países, classes sociais dominam outras classes sociais. Então a história não é muito diferente. E Deus quer também nos consolar. Se nós estamos numa situação de opressão, seja enquanto país, seja enquanto classe social, seja enquanto indivíduo, essa situação de opressão não corresponde à vontade de Deus. Então nós devemos ouvir o profeta Naum, o Consolador, e devemos nos consolar, porque Deus está atento ao que acontece na história, para que, no momento oportuno, as fontes de opressão sejam destruídas. Mas para isso,
nós precisamos nos comprometer com Deus. O Evangelho vai falar disso. A superação das opressões, sejam individuais, sejam coletivas, sejam de qualquer natureza, ela se faz a partir do nosso compromisso com Deus. E é isso que está no Evangelho. Jesus vai dizer: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É uma das frases mais presentes do Evangelho, mais exigentes do Evangelho. Se nós queremos seguir Jesus, e esse seguimento exige de nós uma tomada de posição. Primeiro, renunciar a nós mesmos, ou seja, abrir mão dos nossos instintos. Os valores de Jesus são outros valores. Esse renuncia a si mesmo é converter, mudar os nossos valores. Deixar os valores do império, que são valores de dominação, que são valores de opressão, são valores de buscar os próprios interesses, para adotar os valores de Jesus. Renunciar aos nossos impulsos naturais, para aderir ao que Jesus propõe. E assumir a cruz é assumir as consequências dessa escolha. Assumir as consequências, porque elas virão. Jesus deixa claro que os seus seguidores não terão vida fácil, porque eles vão aderir a valores que vão entrar em choque com os valores daqueles que têm poder, daqueles que querem dominar. E quando nós falamos daqueles que querem dominar, daqueles que têm poder, não estamos falando só dos grandes deste mundo, estamos falando de cada um de nós. Todos nós temos um impulso de dominar o outro. Os pais dominar os filhos, o marido dominar a mulher, mulher dominar o marido. Liderança religiosa, seja padre, diácono, bispo, coordenador de pastoral, de dominar aqueles com quem se trabalha. Renunciar a tudo isso para aderir ao projeto de Jesus, para que a libertação aconteça, para que Nínive, na história do povo judeu, Nínive, que era a capital da Assíria, passou a significar uma expressão do mal. Nínive e Babilônia. Nínive, porque os assírios destruíram Samaria, o reino do norte. Babilônia, porque destruiu Jerusalém. Então, essas duas cidades na Bíblia para os judeus são a expressão do mal na sua maior potência. Lembrando que os babilônios fizeram pior do que os assírios, né? Porque destruíram Jerusalém e exilaram o povo, tiraram o povo da sua terra, quiseram destruir a identidade do povo. Não conseguiram, evidentemente. Mas, para os judeus, Nínive e Babilônia eram o suprassumo do mal. Nós também experimentamos os nossos exílios, sejam coletivos, sejam individuais. Nós estamos vivendo um momento de opressão, devido à questão do coronavírus. E aí nós devemos ouvir o profeta Naum. Em algum momento isso vai cair, mas para que essa opressão caia, é preciso que nós façamos a nossa parte. Desde as coisas mais simples, de seguir as orientações das autoridades a respeito da prevenção, até situações mais exigentes. Para isso nós temos que estar atentos, porque há forças que tiram proveito dessa situação para poder se beneficiar. Hoje mesmo estava lendo uma notícia de economia que mostra que, só falando do Brasil, que as pessoas mais ricas do Brasil estão se tornando ainda mais ricas por conta da pandemia. E as pessoas pobres estão se tornando mais pobres por conta da pandemia. Porque existe um esquema montado de exploração para isso. Isso não é casual, não é espontâneo. Existem forças, e quando falo forças, falo pessoas,
que tem todo um esquema montado. Por quê? Não renunciaram a si mesmos, não aderiram ao esquema de Jesus. Estão no esquema da Assíria, no esquema da Babilônia, trabalhando em benefício próprio. Para nós que nos dispusemos a ser seguidores de Jesus, nós temos que manter isso. A esperança no Deus que não quer opressão. Acolher a consolação que Ele nos oferece, mas ao mesmo tempo tomar consciência de que Deus não vai fazer nada sozinho, não vai resolver os nossos problemas, porque Deus não resolve os nossos problemas, Ele nos ajuda para que nós mesmos resolvamos. Um pouco diferente. É como o pai com o filho que chega da escola com o dever de casa. Deus é como o pai que ajuda o filho a fazer o dever de casa, que orienta, que ensina, que mostra o caminho. Mas Deus não faz o dever de casa para nós. O dever de casa é nosso. Que nós possamos, nesse período tão desafiador, que nós possamos acolher essa palavra do profeta Naum. Toda opressão cai um dia. Mas para que ela caia, nós precisamos nos decidir por Jesus. Renunciar àquilo que é meramente humano para aderir aos valores que Jesus nos propõe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.